O rei Davi estava bem velho, e os seus servidores o cobriram com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, e em Suneme encontraram uma jovem chamada Abissag, e levaram ao rei. E Abissag era muito bonita, ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia de hoje, irmãos, olha, eu sempre gosto de trazer as comparações das coisas para os nossos dias atuais, porque a Bíblia, muita gente diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Não, se renova as inspirações através da palavra de Deus, porque ela está escrita e não pode ser mudada. Amém? Nos dias de hoje é comum as pessoas dividirem uma casa, dividirem as contas, dividirem até a cama, dividirem um ambiente, sem mesmo ter relação com a outra, ter uma intimidade. Tem pessoas que ela mora dentro de uma casa com a outra, come, dorme, divide até a roupa, o mesmo quarto, até a mesma cama, mas não tem uma relação mais íntima com aquela pessoa. São pessoas que convivem, mas não tem uma intimidade mais profunda. Não tem. E o texto que nós acabamos de ler fala que Davi, ele já estava velho. Davi nesse tempo tinha 70 anos de idade. Davi já estava na velhice dele, e Davi estava sentindo problema térmico no corpo. Porque em Israel faz muito frio à noite. De dia um calor retado, mas de noite faz frio. E as pessoas mais velhas sentem muito frio. E o caso de Davi era pior ainda, ele sentia um problema. E era uma receita médica dos sábios, do rei. Toda vez que uma pessoa estava sentindo isso, uma pessoa mais idosa, eles pegavam outra pessoa para poder aquecer aquela pessoa durante a noite, dormir agarrado. E os sábios aconselharam Davi, e eles foram buscar. E rodaram por todo Israel e chegaram em Suneme. Suneme é uma cidade que fica perto de Jerusalém também. E Neguebe. E o que acontece? Encontraram essa menina, essa Abissag. Ela era uma sunamita, nova, virgem, bonita. A Bíblia diz que era bonita. E nós conhecemos o histórico de Davi. Todo mundo sabe que quando Davi era jovem, Davi na sua caminhada, Davi teve uma mulher, filha de Saul, Mical. Davi não se contentou, e quando ele saiu para a batalha, no meio do caminho fugindo de Saul, ele pega a mulher de Nabal, Abigail, e vai Davi com mais mulheres. Davi teve muitas mulheres. E um dia Davi no palácio olha e vê a mulher de Urias ali. Ele olha a mulher de Urias, e Davi era tão assim, uma pessoa muito carnal nessa área, e não dispensava esse tipo de relacionamento. Ele viu a mulher do próximo, e ele tomou a mulher do próximo, Betseba, e levou para ter relação com ela. Você vê que o histórico de Davi não era um histórico de quem ia dispensar uma relação desse tipo, uma pessoa daquele tipo, bonita do lado dele. Davi era desse jeito, o histórico de Davi era promíscuo. Salomão lá em Eclesiastes vai dizer sobre isso. Salomão, ele herdou do pai essa mesma prática. Davi tinha esse problema. Tanto que Crônicas vai dizer que Davi andou reto diante do Senhor todos os dias da sua vida, exceto o caso de Urias o Eteu, porque Davi tinha esse defeito. Davi era um cara que, diga-se de passagem, se a gente for dizer na linguagem de hoje, era um tarado. Não aguentava ver ninguém. E mesmo na idade da velhice, ele não estava nem aí. E olha o histórico de Davi. E aí os sábios do rei vai lá e arranja uma menina nova, bonita, e bota para dormir com Davi, para cuidar dele. Mas a Bíblia diz que Davi não tocou nela, não teve uma relação íntima com ela. Ou seja, ela ficou servindo durante um tempo. Ela ficou ali cuidando de Davi, dando banho, trocando de roupa, cuidando das coisas dele, nos aposentos dele. Mas não despertou em Davi
interesse. Não despertou em Davi o desejo. Uma coisa que era notória em Davi, que era comum em Davi, ela não conseguiu despertar. Ela era apenas uma serva. Apenas uma pessoa que servia. Apesar de ser bonita, apesar de ser dedicada, apesar de ser obediente, apesar de estar nos aposentos, apesar de estar naquele lugar, ela era apenas uma serva. Somente isso, nada mais. E Abissag, sendo ela uma sunamita, e o povo de Suneme, tem história, né? A gente conhece a sunamita que Eliseu cuidou, e ela cuidou de Eliseu, fez um quartinho lá para o profeta. Tinha história de ser povo prestativo, povo bom. Não era um povo que a Bíblia diz que era maldito, que a Bíblia diz que o povo, que Deus não gostava desse povo. Pelo contrário, tanto que encontraram lá onde? Em Suneme, e traz essa menina para Davi. E a gente para assim às vezes e fica tentando entender esse tipo de história, que logo depois vai contar sobre Adonias. Mas o autor de 1 Reis, ele pega 4 versículos logo na entrada do livro e fala de Abissag, de uma serva que tinha tudo para ser uma esposa, tinha tudo para ter um relacionamento com o rei, mas não despertou o interesse dele. E a gente traz assim para nossos dias atuais. Os anos se passaram, os anos foram passando, Jesus veio e Jesus instituiu a igreja. E chamou a igreja de noiva. Chamou a igreja de sua noiva. E o tempo passou. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscitou. Jesus instituiu o ministério. E o tempo passou. E nós estamos depois de 2000 anos, nos tempos atuais, da pregação do Evangelho. Vivemos na graça. Conhecemos o Rei. Servimos o Rei. Estamos na casa do Rei. Fazemos tudo para o Rei. Fomos escolhidos para servir o Rei. E a gente está no ambiente do Rei, nos aposentos do Rei. Mas tem muita gente, como Abissag, muita gente que não desperta interesse do Rei de ter um relacionamento mais íntimo. Tem muita gente que são servos, que trabalham na obra, falam do Rei, cuidam dos aposentos do Rei, cuidam das coisas do Rei, fazem coisas extraordinárias em nome do Rei, mas o Rei nunca quis ter um relacionamento com aquela pessoa. Não conseguiu despertar o interesse do Rei. Tem muita gente assim. As igrejas estão cheias de pessoas do mesmo jeito de Abissag. Dormem na cama com o Rei, mas o Rei não consegue olhar essa pessoa como noiva. Não consegue olhar de jeito nenhum e dizer assim, ó, eu vou ter um relacionamento com ela. Porque tem algo ali que não chamou a atenção. Servir apenas não quer dizer que a gente tem um relacionamento. Servir apenas não quer dizer que a gente é íntimo. Servir apenas não quer dizer que a gente vive em função da pessoa. Servir apenas não quer dizer que a pessoa a quem nós servimos nos ama, a ponto de querer ter um relacionamento mais íntimo. Porque relacionamento de intimidade é quando a gente conhece um ao outro. É quando a gente tem uma união na totalidade. A Bíblia diz assim, trazendo para o lado humano: deixará o homem sua mãe e seu pai, e se unirá uma mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Ou seja, uma só pessoa. E do lado espiritual é assim. Romanos 8, eu sempre gosto de falar isso aqui. Diz que o Espírito de Deus se une com o nosso para nos dar a certeza que Abba, Pai, ou seja, Deus é Pai. Só sabemos que Deus é Pai através de quem? Do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo precisamos ter um relacionamento. Sem relacionamento não tem o Espírito Santo. Sem um relacionamento íntimo, sem despertar algo que chame a atenção do Senhor, nós não conseguimos ter um relacionamento. Ninguém se relaciona com quem não desperta interesse.
Ninguém se relaciona com quem as pessoas olham e tem apenas como amigo. Ninguém olha para uma amiga e quer ter um relacionamento com uma amiga, porque o sentimento é de amizade. Ninguém olha para o empregado e quer ter um relacionamento com o empregado ou com a empregada, porque o sentimento é de quê? De patrão para empregado. Mas quando a pessoa olha para a noiva, para a pessoa que ela quer ter uma intimidade, ela olha e sente desejo. Deus tem olhado para muita gente na terra e não tem sentido desejo de ter um relacionamento, porque as pessoas têm um coração de servo e não de filhos e não de noiva. Pai com filho tem relacionamento, de pai para filho. Mulher com marido tem relacionamento de mulher para marido. Filho para mãe tem relacionamento de filho para mãe. E a mesma coisa de pai, porque são pessoas que têm um elo, têm intimidade, se conhecem, têm acesso livre ao coração de Deus. Deus chama Davi de menina dos olhos dele, segundo o coração, verdadeiro adorador. Tinha uma mulher que é citada em João, capítulo 4. Essa mulher era uma samaritana, e essa mulher estava tirando água. Não era costume de judeus passar por Samaria, não era costume, não andava por ali. Mas Jesus nesse dia resolveu caminhar por ali. Ele ia para Jerusalém, mas eu vou passar por ali. Jesus tinha um propósito. Chamou a atenção de Jesus aquela mulher. Jesus pega o discípulo e diz: vai comprar comida e dispensa a eles. Eu vou ter um particular com aquela mulher ali, em outras palavras. Jesus chega para ela e pede água. E começa uma conversa. Começa um bate-papo. E Jesus foi se apresentando aos poucos. Mas o texto mostra que Jesus, ele olhou para ela e foi Jesus quem pediu a água. Foi Jesus quem quis ter um relacionamento com ela. É espiritual. E certa hora, depois da conversa, Jesus disse assim para ela: se tu beberes a água que eu tenho para te dar, nunca mais sentirás sede. Ou seja, deixa eu ser o Senhor da tua vida. Aí ela disse: então me dá dessa água, Senhor. Jesus disse: então vai buscar o teu, ou seja, a pessoa que você tem um relacionamento. Ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tem, tu não tem um relacionamento sério. Olha o que Jesus está falando para essa mulher. Jesus quis dizer para ela assim: olha, eu tenho interesse em você espiritualmente, eu quero ser teu Senhor. As pessoas que tu acha que ama, que tu acha que pode viver contigo, que pode te dar felicidade, não vão te dar. Eu tenho para te dar. Eu sou o rei a quem você deve ter um relacionamento. E Jesus não está falando de coisas carnais, longe de mim. Jesus está falando de um relacionamento espiritual, de uma vida espiritual. Aí a gente volta para Abissag. Qual era a missão de Abissag? Somente aquecer o rei. Ela veio no seu coração no intuito de servir como serva e não ser noiva. No intuito de Abissag era esse. Por isso Davi não conseguiu olhar para ela de outra maneira. Ela chegou, saiu da casa dela, da casa dos pais, e foi dizer assim: eu vou lá servir, apenas servir. Tem muita gente apenas servindo. Tem muita gente que vem à igreja só para servir. Tem muita gente que vem à igreja só para fazer a vontade de Deus em relação às coisas materiais, mas não tem uma intimidade com Ele, não desperta nele a vontade de ter um relacionamento, de derramar o Espírito Santo, de dar poder para chegar até o trono de Deus, de conhecer Jesus verdadeiramente, conhecer no profundo. Não tem. São pessoas que elas gostam, são caridosas, são amigos do evangelho, ajudam a igreja, faz a obra, expulsa demônio, cura enfermo, fala de Jesus para as pessoas, mas não tem um relacionamento íntimo, não conhece Jesus no profundo. Abissag estava ali. Creio eu que até nu ela viu Davi. Mas Davi não olhou para ela e disse assim: eu quero essa mulher para mim. Eu quero ela do meu lado para sempre. Vai morrer ao meu lado. Eu vou terminar minha velhice do lado dela. Não despertou o interesse do rei. Tem muita gente assim, que não desperta interesse do rei. Não consegue despertar. Não consegue.
quando nós estamos cuidando do rei, mas não temos um relacionamento íntimo com ele, vamos ser dispensados. Vamos só apenas trabalhar. E vai chegar um dia, quando o rei tiver de partir, ele não vai levar essa pessoa com ele. Não vai terminar os dias com ele. Porque a missão dessa pessoa foi servir na terra. E nada mais. Abra aí Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. O texto hoje é curto, a gente tem ceia. Mateus 7, 21. Olha o que está escrito em Mateus 7, 21. Eu espero vocês abrirem. A gente gosta de fazer igual os bereanos, amém? Eu sempre digo pro pessoal lá na rua, a igreja de lá é bereana. A gente trabalha com a Bíblia na mão. Não tem negócio de ficar aqui sem Bíblia, amém? Posso ler? Diz assim, vou ler na Almeida e depois eu vou ler na NTLH, amém? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Sabe que conhecer esse? É ter um relacionamento íntimo. Porque, vamos lá, Abissag estava presente diante de Davi, não estava? Mas Davi conheceu ela intimamente? Não. As pessoas cujo Jesus está dizendo aqui em Mateus 7, expulsaram demônios, pregaram a palavra, ou seja, estava às vistas de quem? De Jesus, mas nunca teve um relacionamento com quem? Com ele. Expulsava demônio, curava enfermo, falava línguas, profetizava, mas nunca teve um relacionamento. Sem relacionamento não tem salvação. E ele completa assim dizendo, olha, ele completa dizendo, vós, ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que servem, mas o coração ainda não é um coração bondoso. São pessoas que servem, mas o coração ainda não ama a Deus sob toda a força e entendimento. São pessoas que servem, mas o coração ainda não consegue perdoar as pessoas. São pessoas que servem, mas o coração ainda não é totalmente rendido ao Senhor. São pessoas que servem porque foram curados, porque receberam o dom de Deus para fazer a obra. São pessoas que se sentem bem no louvor, na igreja. São pessoas que se sentem bem dentro do ambiente, mas não são pessoas que têm um relacionamento. A igreja está cheia de gente assim. Século 21, igreja inchada de pessoas sem relacionamento. Século 21, a igreja está inchada de pessoas que cuidam das coisas do rei, mas não tem um relacionamento com o rei. São pessoas que buscam as suas vitórias, as suas bênçãos, os seus serviços, as suas recompensas. Era o que Abissag estava fazendo. Abissag estava ali pelo salário e não por amor a Davi. Abissag estava ali somente para cumprir a sua tarefa e não por amor ao rei. Ela estava ali apenas de serviço. E está cheio de gente assim. Nós temos tendência a servir por recompensa. E nós esquecemos do relacionamento. Você quer ver um exemplo? Se você perguntar dentro de uma igreja quantas pessoas já se batizaram, você vai ver que tem muitas pessoas que não tomaram a decisão de batismo. Um bocado. Se você perguntar dentro da igreja quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo, um bocado vai dizer ainda não. Se perguntar. Por isso que às vezes eu não pergunto. Não cabe a mim. Por quê? O Espírito Santo, ele conhece o coração de cada pessoa. A minha obrigação é pregar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem diz é o Espírito e não o pastor. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Na tradução em NTLH, eu gosto de ler nas duas aqui. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus,
mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo teu poder, o poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa: eu nunca conheci vocês, afasta de mim, vós que fazem o mal. Sabe que mal é esse que as pessoas fazem? O mal é a si mesmo. Que quando a gente não busca o encontro com Deus, estamos fazendo mal a nós mesmos. Eu sempre digo: você sai da sua casa cansado, você sai dos seus aposentos, você vem até a casa do Senhor somente para servir. Você sai passando tanta luta. Tem gente que trabalhou o dia inteiro, está morrendo de cansado. Tem gente que está com problema de saúde, mas sai somente para servir, para cantar, para louvar, para limpar a igreja, para vestir uma farda de obreiro. Não é isso, gente. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer um relacionamento. O rei não quer isso, não. O rei, ele tem o costume de ter relacionamentos. O relacionamento de Davi era um relacionamento carnal, o de Deus é espiritual. Deus tem o hábito de ter relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar. Ele não criou o homem para servir. Ele criou para ser filho. Ele criou para ser noiva, para ser esposa dele. Ele criou para levar para o céu e não para ficar aqui somente servindo. Porque ele diz: muitos dirão: Senhor, eu fiz isso em teu nome. Eu servi ao Senhor, eu dei oferta, eu dei dízimo, eu ajudei a abrir igreja, ajudei a construir igreja, eu chamei pessoas para a igreja, eu curei pessoas, eu profetizei sobre pessoas. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu não conheço vocês, eu não tive intimidade com vocês. E nós estamos vivendo esse tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe quantas pessoas participam? Os pastores comentam: não tristeza no dia da ceia, porque a ceia era para todo mundo estar sentado à mesa participando. Mas eu não estou falando de visitante, eu estou falando de pessoas que estão servindo, pessoas que estão na casa, pessoas que estão ali cuidando das coisas. E a ceia passa e a pessoa rejeita, porque não tem um relacionamento. E quem tem um relacionamento sabe da vontade do seu Senhor. Muita gente naquele dia vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não tive um relacionamento com vocês. Muita gente. Jesus disse em João 6: aquele que não come da minha carne e não toma do meu sangue, não tem parte com, ou seja, não tem um relacionamento. Não tem um relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento. E esse relacionamento vem da decisão que nós tomamos. Se você sai da sua casa, se eu saio da minha casa, no intuito de apenas servir, vai ser isso que eu vou fazer. Mas se eu saio da minha casa no intuito de ter um relacionamento com o Senhor, Ele vai despertar em mim, Ele vai olhar para mim. Ele vai querer que eu seja a noiva. Ele vai querer que eu entre na câmara com Ele. Ele vai querer. E nós precisamos ter essa convicção. Amém? Cadê os obreiros que vão servir a ceia? Amém? Nós precisamos ter um relacionamento com o Rei e não ser apenas servos. Nós precisamos nos relacionar com Ele e não ser apenas servos. Precisamos ter intimidade com Ele e não apenas ir lá fazer as coisas, aquecer, até aquece, canta junto, a igreja aquece, mas o relacionamento é nada. Eu queria convidar você essa noite a ter um relacionamento com Deus. Queria convidar você a mudar a maneira de pensar, a sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Aprender a sair da sua casa e dizer assim: eu vou lá hoje ter um relacionamento com Deus. Eu não vou assistir mais um culto. Eu não vou lá varrer a igreja. Eu não vou lá ajudar o pastor nas ofertas. Não. Eu vou lá ter um relacionamento. Eu quero que Jesus visite a mim.
Eu quero que Jesus habite em mim. Eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ser cheia. Eu quero saber das vontades de Deus. Eu quero conversar com Ele particularmente. Eu quero que Ele chegue, me abrace. Eu sinta aqui o gozo na alma. Eu quero sentir o Senhor fluindo dentro de mim como um rio de água viva. Eu quero que Ele me abrace. Eu não quero somente eu quero que Ele venha até mim e diga: olha, eu te amo. Tu és o meu filho amado, que eu tanto tenho prazer. Eu quero é poder dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu quero ser cheio, eu quero ser transbordante. Eu não quero terminar o serviço e ir para minha casa, não. Receber a recompensa do milagre e ir para casa, não. Eu quero receber a dádiva da salvação. Eu quero subir contigo. Eu quero que o Senhor me assuma publicamente. Diga para todo mundo assim: olha, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E não ouvi do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Precisamos ter um encontro com Deus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino dos céus. Para nascer tem que ter um relacionamento. E o relacionamento começa daqui, ó. Começa daqui, do partir do pão. Atos capítulo 2 diz o seguinte: e os que se batizavam se juntavam aos demais, e eles eram unânimes entre si, na comunhão, no repartir do pão, e juntos faziam orações, e perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Começa da mesa com Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. A memória de Jesus só pode ter quem tem um relacionamento. Você esquece de um amigo que morreu, mas você não esquece da pessoa que você tem um relacionamento. Você não esquece nunca da sua mãe, do seu pai, do seu esposo que se foi. Jesus está presente em espírito. Mas ele disse assim: olha, lembra de mim toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice. Lembra do relacionamento que nós tivemos, que nós temos. É essa a visão do reino. Amém? Eu gostaria que você que vai participar da ceia, você ficasse de pé. Aí a Marilene vai passar o álcool em sua mão, vai higienizar. E você vai pegar do cálice e do pão. Pastor, eu não sou batizado. Eu não sou batizado. Eu aconselho a você a se batizar rápido. Pastor, eu cometi um pecado. Você pediu perdão. Se você pediu perdão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é misericordioso, está pronto a perdoar, quando o perdão é pedido de sincero. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa as suas transgressões, ou seja, seus pecados, e a deixam, alcança de Deus a misericórdia. Deus não condena as pessoas que pedem perdão. E o discernimento do corpo de Cristo, qual é? Não é quem pecou, não, gente. É quem vem para a igreja só para comer. É isso que Paulo estava dizendo na ceia. Porque não discerne o corpo de Cristo. Porque se for olhar quem pecou, ninguém participa da ceia, só Jesus. Porque o único perfeito é Ele. Mas a pessoa que quer mudança, que não quer continuar no erro, ela participa. Amém? Ah, pastor,